Há pouco trouxemos aqui no BG o relato de uma mãe que afirma que a filha demonstrou sinais de que poderia estar sendo vítima de abuso. E é sobre esse assunto que vou conversar ao vivo com a médica psiquiatra da infância e adolescência, doutora Cíntia Liberty. Boa tarde, doutora Cíntia. Que prazer tê-la aqui no Balanço Geral para tratar de um assunto tão importante. Boa tarde, Caleb. O prazer é meu e eu agradeço a você a oportunidade de poder orientar a comunidade sobre um assunto tão relevante. Eu acredito que como médica, da área da infância, da juventude, da adolescência, tens acompanhado esses fatos relativos a essa acusação contra um homem na cidade de Itapema, proprietário de uma escolinha, que teria abusado sexualmente de 18 crianças. E os pais, nos relatos, afirmam que começaram a observar a partir do comportamento dos meninos e também das meninas. Que comportamentos são esses que podem dar indícios, doutora, de que a criança está sob condição de abuso sexual? Caleb, as crianças contam de fato no seu comportamento, porque a narrativa da criança pequena ela ainda é muito pobre. Então a criança ela vai apresentar, por exemplo, uma irritabilidade que é fora do seu comum. Crises até de agressividade, compulsivamente, por motivos geralmente banais. A criança fica mais arredia ao contato e insegura. A insegurança é um sinal de alerta também. E esse choro, essa irritabilidade, eles se tornam mais frequentes à medida em que a criança vai sendo exposta àquela agressão. Então, a criança, em vez de voltar da escolinha, por exemplo, nesse caso, feliz, ter uma noite tranquila, ela se torna mais agitada, mais inquieta, mais irritada, né? As crianças podem jogar-se ao chão, jogar objetos ao chão. E os pais, num primeiro momento, podem entender aquilo como uma birra, como um comportamento da criança inadequado, mas esse comportamento precisa ser olhado de outra forma, ele precisa ser olhado com aquela interrogação: por que meu filho está assim? Meu filho não era assim, meu filho era uma criança mais tranquila, era uma criança mais alegre, que se divertia mais, agora fica mais quieto, fica mais arredio, fica mais irritado, mais enraivecido. O que será que pode estar acontecendo, né? E aí trazer essa criança para um diálogo, para uma conversa em que ela possa desenhar, em que ela possa contar para os pais, né? O que está acontecendo com essa raiva? De onde vem essa raiva? Porque as crianças elas ficam com medo. Esses agressores eles colocam medo nas crianças. Eles fazem uma falsa cumplicidade com a criança e a criança se sente culpada. Isso deixa a criança envergonhada, fazendo com que a criança se afaste do convívio familiar. Então, certamente, esses pais perceberam mudanças no padrão comportamental de seus filhos e fizeram aquele sinal de alerta, e isso foi maravilhoso, porque esse sinal de alerta sinalizou que realmente tinha algo errado acontecendo. Agora, doutora Cíntia, talvez a criança não saiba que esteja sob condição de abuso sexual, mas é algo que afronta a sua natureza e por isso dessas reações? Exatamente. A criança, Caleb, ela não tem a leitura que nós temos como adultos. E, infelizmente, os abusadores, eles sabem disso. Então, eles se colocam numa posição de amigos da criança, de tios muito queridos, né? E colocam a criança numa situação de coação. E aí eles falam: não, esse é o nosso segredo especial, você não pode falar isso para sua mamãe ou para o seu papai porque é o nosso segredo especial. Ou às vezes fazem ameaças até contra a família da criança em algumas situações, e a criança se sente na obrigação de proteger a família ou de proteger aquele segredo. Por outro lado, como é um comportamento que é totalmente contrário à evolução saudável, isso deixa a criança incomodada e aquele interno da criança fica como um vulcão. E esse vulcão vai erodir, ele vai explodir. E aí vem a agressividade, vem a irritabilidade, vem esse comportamento aversivo, arredio, porque isso fica guardado dentro da criança que às vezes não consegue nem expressar em palavras, mas ela tem todo aquele não verbal acontecendo com ela. E esse acolhimento da criança é muito importante, porque a criança fica numa situação de coação diante de abusadores. Interessante, né? Observar esses diagnósticos, essas possibilidades, esse comportamento, porque são crianças de 1 ano e 9 meses a 7 anos. A criança maior, ela ainda tem capacidade de comunicação verbal. A criança menor não, é só através do comportamento mesmo, né, doutora? Exatamente. Outras questões
falando desses menorzinhos ainda, alteração de sono, Caleb. As crianças têm um padrãozinho de sono e aquele padrão já não está legal, um sono que ficou agitado, um sono que às vezes a criança acorda com choro, alteração no apetite. A criança também tem mudança no padrão de apetite, muitas vezes com perda, a queda do apetite. E a criança pode ter também alteração até no padrão de evacuação e de micção, ali no jeitinho dela fazer xixi e cocô. A criança pode constipar, ela pode ficar fazendo retenção, né? Uma criança que está ali numa fase já de controle esfincteriano. Então, olhar o corpinho da criança, aquele conhecimento do pai e da mãe, do corpinho do seu filho, ver que esse corpinho está dizendo que tem algo errado. É um corpinho que fica mais contraído, ele fica mais tenso, a criança fica com medo, ela fica insegura. E embora as palavras lhe faltem para dizer, o corpinho dela inteiro está contando, olha, tem algo errado acontecendo, me ajude. Doutora Cíntia Libert, que prazer receber você aqui, minha grande amiga de longa data, médica que para mim é referência para tratar e cuidar de crianças e também de adolescentes, especialista em autismo e também em comportamento. Um grande abraço para você. Caleb, eu agradeço a você essa oportunidade. Eu quero entregar o meu carinho para essas famílias e dizer para elas que toda essa angústia ela vai ser convertida em socorro e apoio, e os filhos de vocês receberão cuidado e vocês vão conseguir superar esse momento tão difícil. Muito obrigada, Caleb. Grande abraço, é isso aí, essa é a doutora Cíntia Libert trazendo informações importantíssimas de como você, papai e mamãe, podem identificar essas mazelas sofridas, né, pelas crianças, pelos pequenos, por pessoas tão brutais.